Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui conosco em mais um podcast aqui, nesse formato aqui, que nós da Igreja Presbiteriana Central de Marim, que trazemos para você compartilhar conosco aqui, nesse tempo falando sobre história, falando sobre missões, falando sobre a palavra do Senhor. Você já é inscrito no nosso canal? Se não, se inscreve aí nas nossas redes sociais, clica aí, a nossa rede social aí no YouTube, se inscreve aí no nosso canal, nos ajude aí, também via YouTube, também via Instagram, faz aí a sua missão também aí, nos ajude a proclamar o Evangelho, nos ajude a cumprir a missão desta igreja aqui, que é apresentar Jesus para as pessoas e acolhê-las aqui na família da fé, ensinando-as na verdade. Compartilha esse link aí, em nome de Jesus, tá bom? Hoje nós vamos aqui conversar, nós estamos trazendo aqui de volta os nossos irmãos que estão estudando, tem a faculdade, esse tempo aí de estudando em casa, mas aquelas dificuldades todas, mas sobrou um tempinho hoje para nós falarmos aqui um pouco dessa obra maravilhosa do Senhor na vida dos servos, né? Na última quarta nós falamos aqui do William Carey, como Deus trabalhou no coração dele e o impulsionamento dele para a obra do Senhor. E hoje nós vamos trazer aqui a vida, então, de David Livingstone e como Deus o usou também de maneira assim poderosa e de como a marca que ele tem, então, no nosso coração, na nossa vida aí, ou deixou para nós, marca essa que foi Deus que colocou no coração dele de coragem, engajamento e perseverança sempre, né? Então, seja bem-vindo, Leandro, dá aí a sua saudação para quem está conosco aí. Graças e paz, meus irmãos. Boa noite. Quero dizer que é um prazer estar aqui novamente, podendo estudar a palavra do Senhor, dos servos dele. Amém. Mesmo nesse tempo, né, que a gente tanto necessita de coragem e confiança no Senhor, é bom a gente tomar como um caminho e também como influência desses grandes homens do Senhor que Amém. Tanto tiveram coragem e confiaram no Senhor, mesmo em lugares totalmente que eles não conheciam, longínquos da casa deles. Verdade. E completar a obra do Senhor lá mesmo, pelo poder do Senhor. Amém. Amém, amém. Bom, esse aqui é Diácono Leandro, e para que você também saiba aí, ou se lembre, né? Diácono Leandro, e também aqui comigo, Diácono Wesley. Dá um alô aí, Graças e paz, irmãos, boa noite. Deus abençoe, então, a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Participem conosco aqui desse tempo, então, proveitoso para nosso coração, falando, então, de David Livingstone. Esse homem que é marcado, então, principalmente pelo seu trabalho, o seu projeto missionário aí, de desbravar, né, os mares, porque foi pelos mares, né, navegou aí pelos mares, mas também enfrentou aí grandes territórios aí na marcha mesmo, né, na canela, né, na canela, mas tinha um viés, assim, do seu ministério muito importante, que era de entender o curso dos rios para facilitar a missão, inclusive para outros missionários, né? Mas David Livingstone já tinha essa pegada, então desde a sua remota, aí as datas mais remotas da sua vida, desde a sua infância, aquele engajamento que ele tinha com a palavra de Deus, com os cuidados que Deus tinha com a sua vida, com a sua família. A família dele era humilde, tranquila. Ele veio de uma família pobre, né, por assim dizer, e ele desde pequeno teve que se esforçar para começar a viver o que ele almejava, né, porque aos 10 anos ele começa a trabalhar já, e com esse dinheiro que ele começa a trabalhar bem cedo, ele já pode financiar os estudos dele. Então, ao contrário de muitos homens de Deus, que foram também homens de Deus, que puderam ter uma vida assim, com certos benefícios, esse homem não tinha o benefício de poder somente viver a vida dele como criança e adolescente e já ir estudar. Já tinha que trabalhar. Ele teve que começar desde cedo, de tecelão, né? Sim. A trabalhar para poder ajudar na renda com os pais também, porque ele ajudava na família, e ainda assim se dedicar às coisas que ele já almejava do Senhor, né? Amém. Ele era bem dedicado naquilo que ele fazia, porque ele trabalhava das 6 da manhã até as 8 da noite, depois ainda ele estudava, e não só o que ele estudou durante o dia, porque ele estudava enquanto ele trabalhava, e ele se preparava para estudar o que ele do outro dia ainda. Era alguém muito focado. E assim. ele só parava porque a mãe dele falava para ele ir dormir, descansar, senão ele continuava. Ele era um homem realmente que fazia o que tinha que fazer, com dedicação, né? E ele tem algo interessante dessa
desse viés estudioso dele, é que desde a infância ele ganha, seu primeiro presente foi o Novo Testamento, por ter recitado todo o Salmo 119, vai vendo, todo o Salmo 19 recitado, e ele ganha então de presente o Novo Testamento. Já nesse engajamento dele de estudos aí, já lá como tecelão, ele começa a fazer o quê? Começa a trabalhar e ele vai adquirir já uma gramática, né, em latim, e lá na tecelagem mesmo ali, diante da máquina, e segurando o livro ali já, estudando. Então, olha... E linha por linha, né? Enquanto ele trabalhava, ele deixava aberto o livro e ia estudando linha por linha ali. Que dedicação, né? Dedicação. Bom, muito cedo ele vai se formar, aos 20 anos, né? 20 anos ele já está... 22, eu acho, né? 22 anos. Mas aos 20 anos foi quando ele recebeu realmente o chamado de Cristo, né? A conversão chegou. Já foi aquele ardor mesmo assim, aos 20 anos. Convicto, e aos 22 ele se forma. Então, ele... O que ele fez mesmo, gente? Se forma em medicina, né? Aos 22 anos ele já era formado em medicina, em grego e em teologia. Meu Deus, que beleza, né? Então, para você, leitor e leitora aí, lembre-se disso aí, da importância, então, da sua vida dedicada aí na leitura diária, no estudo, que é muito importante. Nesse viés todo aí, então, da vida dele, ele resolve, então, ir além. Vamos embora. E ele resolve ir, depois da conversão, claro que o coração dele já estava ardendo, mas ele tinha o desejo de ser missionário na China, né? Era no Oriente. Sim, ele queria ir para o Oriente, mas não tinha nada definido. Tinha olhos para a China, né? Sim, tinha o desejo de ir para a China por algumas outras influências. Mas é quando ele ouviu numa reunião de oração um missionário que tinha acabado de chegar na cidade, que era Robert Moffat, né? Que estava dizendo sobre o desbravamento lá na África. Era um missionário que chegou da África, e é quando o Senhor desperta o coração dele para ir para a África. E lá ele desbravou o lugar todo. Começou a caminhar e vai para lá, vem para cá. Às vezes nas dificuldades, passou lutas, né? E nesse viés, então, né? Já também pensando aí no seu casamento, na sua vida familiar, mesmo na sua vida familiar, a sua esposa coopera com ele, vai em algumas viagens também com ele, tem os filhos, mas meio que à distância até, né? Não acompanha tanto o nascimento e o crescimento das crianças. Há um relato até de que acho que a segunda filha dele, quando nasce, ele só vai saber, ela já tem quase 1 ano de idade. Sim, né? E por coincidência ela era filha de Moffat, né? Então era algo que já estava na família, né? Algo missionário. Então ela entendia bem. Estava na veia já o negócio. O Senhor já tinha preparado algo para complementar e ele ir para as missões de forma que a família também pudesse ou estar junto, como tiveram algumas missões, ou estar contribuindo em oração, né? Que é algo importante. Sempre quem vai para a missão é algo importante que os que fiquem em oração, fiquem intercedendo. Esse suporte, né? Sim. Era até uma fala do William Carey, que estudamos semana passada, né? Que missões não são só aqueles que vão. Missões também são aqueles que ficam de joelhos e trazem a sustentabilidade para que esses servos do Senhor também caminhem, né? Sim. Então, inclusive foi uma oração do sogro dele, né, no caso, o Moffat, que ele sobe uma montanha achando que já tinha pregado acabou a África, daí ele vê lá para frente vários luzeiros assim, várias tribos que ele ainda não tinha alcançado. E ele pede para Deus, né, outros missionários, porque ele já estava velhinho já e precisava de gente para chegar, né? naqueles povos e o David Livingstone, nossa, travou aqui. Ele se vê inspirado pelo sogro dele e sim, a influência né, dele. Sim, então esse ambiente familiar dele já era assim também, né? Porque seus pais também são tementes a Deus. Lembrando você que ele é escocês. Nasceu na Escócia, Nasceu na Escócia, né? Mas então tinha esse viés aí reformado para caminhar, para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho. Mas é interessante como os missionários, né, daquela época, eles eram tão assim encorajados, impulsionados. Não estou falando que os de hoje não são, né? Mas sim, olhando assim, é impressionante quando nós olhamos para essas histórias e enxergamos um servo de Deus desse indo para lugares tão inóspitos, lugares assim difíceis, sem recursos, né? Lugares de perseguição, né? Porque
principalmente o David Livingstone, porque ele tratava de duas coisas. Ele queria pregar o evangelho, anunciar o evangelho, preparar as pessoas, mas ele queria também, ele concorria para o final, né, para o fim da escravatura, né? E lutava contra isso. E é lógico que tinha gente que era... Os traficantes iam contra ele, né? Eram contrários a ele. Então, nessas demandas, nessas lutas todas, ele caminhava sendo perseguido, né? Era perseguido pelos índios, né? Porque os índios achavam que um homem branco não podia ser amigo de fato, né? E achavam que ele era um traficante, né? Que ele era estava mansa, infiltrado ali, né? Sim. E também pelos próprios traficantes que falavam: esse cara quer acabar com o nosso negócio, quer pôr no nosso negócio, não vai dar certo. Tudo isso acontecendo, e ele começa então a zigue-zaguear entre ficar na África e começar a voltar, né? Volta para sua cidade, volta para sua família, para vê-los. E nesse trânsito aí, pelo menos 3 vezes, então, não é isso? 3 vezes. 3 vezes ele vai para a África, né? E na sua última, na terceira viagem, então, é a sua derradeira viagem lá, onde ele vai sofrer, vai ser acometido de... Nessa terceira ele já vai financiada pelo governo, né? É, o governo britânico, né? Aí eles entendem que nas outras 2 ele assumiu o papel de missionário, alguma coisa, né? que tinha as juntas já, né? E tinha um peso de família também nisso. Mas na terceira ele vai como missionário explorador. Aí ele ia com o papel de explorar mesmo, Sim. né? E ele faz várias descobertas importantes para a história em si, não só para a missão, mas para a história em si, que ele vai atualizando conforme o tempo que ele vai conhecendo e descobrindo, ele vai atualizando o mapa mundial. Ele tem grande importância. Grande relevância mesmo. Porque o continente africano não tinha tanto conhecimento. Na verdade, era algo compactuado ali, era aquilo. Achavam que o continente era o que você, em alguns dias, terminaria ele, né, de percorrer inteiro. E aí quando vem que não era daquele jeito. Achavam que não tinha nada muito diferente, assim, né? Era meio que deserto tudo, assim. Mas tinha muita coisa lá dentro. Não, mas tinha povos espalhados, né? E aí, cada um com sua cultura, com sua língua, isso, né? E isso vai acontecendo ali. E eles vão descobrindo, então, a magnitude de tudo isso. E é interessante essa perspectiva, porque naquela época já tinha também, ou continuava ainda, aquele pensamento de a terra é redonda, a terra é plana, a terra, como é a terra, tem uma esquina, né? E além disso, lembrando aqui que nós estamos aqui saímos da Renascença, estamos aí caminhando então para o modernismo que está chegando lá. Com isso também nós já vamos enfrentar as revoluções industriais, o iluminismo está crescente também. Naquela época já tem assim os seus vieses assim bem traçados para tudo isso, mas tem gente interessada em fazer a obra de Deus, apresentar Jesus para as pessoas, né? E esse papel então do Livingstone é de suma importância para os povos não alcançados, né? A descoberta de povos não alcançados, como hoje ainda tem. Só aqui no Brasil nós temos pelo menos 150 povos não alcançados. Aqui no Brasil. E esse Brasil que a gente conhece aí, né? Pelo menos pensamos que conhecemos. Recentemente eu vi a notícia aqui que aqui em São Paulo, né, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros faz um trabalho com indígenas dentro de São Paulo. Aqui na capital, já pensou? Então, veja a magnitude então da obra de Deus e como tem trabalho a ser feito nos dias de hoje, mesmo com pandemia, mesmo com tudo essas coisas que estão acontecendo. Esse tempo também é para nós refletirmos, então, até sobre isso, o quanto avançamos ou o quanto ainda temos a avançar e a levar, então, a palavra, a verdade para outras pessoas, né? E também é um tempo que traz uma reflexão para a gente que muitas vezes a gente tem a liberdade de fazer isso e não estamos fazendo, né? E nesse tempo que a gente está privado de certa liberdade, privado de ter contato, privado de sair onde quer, a gente vê o quão importante é ter a liberdade e mais importante é levar esse evangelho para as pessoas que a gente pode ter. Usar a liberdade para isso, né? Usar a liberdade para a glória de Deus, né? Não para as nossas vontades, somente nossas vontades,
nosso trabalho, nossos estudos, mas primeiramente, como primordial, para a glória de Deus e levando esse evangelho. É algo que a gente tem que refletir. Acho que a gente tem bastante dificuldade de ter o coração naquilo, né? E eu penso em Livingstone que ele tinha tanto o coração naquilo que ele estava fazendo que não só metaforicamente, mas literalmente o coração dele ficou na África. Ficou Ele lá morre quando da e sua o coração morte, né? dele foi enterrado lá, enquanto o corpo voltou para sua terra natal. Volta para Londres, né? É Westminster, né? Westminster. Ficou enterrado lá Ele os ossos. será enterrado lá, né? Eles dissecam o corpo volta então, né? Vai ser enterrado lá na abadia de Westminster, mas o seu coração fica lá, né? Naquela choupana que construíram para ele lá, o encontro, e é interessante, né? Que ele morreu de joelhos, né? Provavelmente enquanto dormia ou orava a Deus ali, né? Mas descansava em Deus ali. Descansava né? em Deus, em meio a um lugar que ele teve tantas dificuldades, né? Que foram 31 vezes que ele caiu de febre. Malária era amiga dele, né? Já sabia, já conhecia. Tudo bem, seu Lipson, vou ficar um pouquinho aí com você. Porque era algo que era do dia a dia dele, era esses perigos, a fragilidade humana era testada em todo momento ali e ele sentia na pele o que era sofrer por Cristo. Sim. E mesmo assim era algo que ele, sendo médico, ele podia estar na cidade dele resolvendo outros casos, né? Mas ele decidiu ir para um povo que necessitava, um povo que precisava do evangelho e assim mesmo se dedicar totalmente à vida lá. Tanto é que quando ele encontra aquele repórter que estava atrás dele, como é o nome dele mesmo? Stanley, né? Stanley. Mas é o Stanley, eu sei que é Stanley. Já 3 anos procurando ele. 3 anos procurando ele, encontra ele daquele jeito, GPS, esquelético. Celular, né? Naquele tempo, difícil, né? Não tinha Só a nada. providência de Deus. E esse homem passa com ele alguns meses, só que aí o homem quer voltar e ele diz, não, eu não vou voltar, porque ele entendia que era ali que o Senhor tinha chamado ele, né? E quando o homem entende o que o Senhor chama... E ele, quando o Stanley o chama para voltar, ele está debilitado. Está debilitado. A saúde está declinando aí, Sim. Mas mesmo assim ele quer ficar. Continua, né? Algo, se o Senhor me chama para isso aqui, eu ficarei, né? Puxa vida, é maravilhoso, maravilhoso entender isso, né? E às vezes a gente, por algum problema minúsculo que seja, né? Ou algum detalhe, que às vezes nem é problema, mas é uma frustração que a gente não está gostando de como está acontecendo, a gente quer deixar tudo para trás, a gente quer mudar de direção e a gente olha para esses homens e vê que tudo parecia conspirar assim, o mundo em si, que é maligno, parecia conspirar contra ele, mas ele via algo maior que era o Senhor ajudando ele, o ajudador dele era o Senhor. Amém. Então ele continuava corajoso. Numa ótica assim que não é espiritual, a gente pensa que ele estava sacrificando tudo, porque se ele voltasse para Londres, ele seria respeitado. Ele era respeitado, né? Ele era respeitado lá, mas ele largou tudo para viver aquilo que ele acreditava. E ele diz assim que ele não lia os elogios que o povo dava a ele, porque ele não era para isso que ele estava lá, não era para chamar atenção, Rapaz, né? Era somente para Cristo, era para a glória né? de Cristo. Ele não queria massagem no ego, né? Não queria massagem. Infelizmente hoje tem muito disso. Nós enfrentamos muito disso, né? Bom, mas quando pensamos então na vida de servos do Senhor aí, como David Livingstone, então, que tem esse final glorioso até da sua vida, né, como o Wesley já compartilhou aqui, de ser reconhecido, né, como um homem que tinha um coração naquela terra e o seu coração ter sido enterrado ali, ou ficado ali, permanecido com eles. Os próprios da terra fizeram o quê? Os próprios da terra levaram o seu corpo, mas tiveram que passar por várias tribos, né, tribos canibais, tribos bárbaras, que em todo tempo faziam o quê? Queriam destruir. Imagina se chegou levando esse corpo aí, vai levar esse corpo nada, nós vamos matar ele aqui ou vamos jogar fora e acabou, né? Seria enterrado aí ou lançado ao mar como William Carey lá, que o seu sepultamento foi no mar, né? Então, pensa então na importância que ele teve para aquele povo. E como então hoje
aquele povo deve valorizar a palavra do Senhor. Ou de lá, quantas pessoas já não saíram aí para o mundo, para glorificar a Deus, pensando então em tudo aquilo que Cristo fez, porque um homem se dedicou lá e pregou o evangelho para eles, né? Aquela frase que Deus teve um único filho e fez dele um missionário vem dele, né? Deus teve um único filho e enviou ele para fazer missões, Sim, fazer a obra, missão, fazer né? a missão principal, né? Então era um homem que o coração dele pulsava por missões. E ele até foi importante na questão de mudança de mentalidade, né? Dos outros missionários que viam que o povo da África deveriam sim o evangelho deveria ser levado a eles, mas eles deveriam continuar como servos, então, do Senhor Jesus Cristo e também dos brancos, vamos dizer assim. E o Livingstone entendia que servos de Cristo são servos de Cristo. É um mesmo nível humano, né? Não tem é uma linha, não tem esses graus. O único Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Então ele também mudou a mentalidade de muitos missionários naquele tempo. Essa isometria que o Leandro está falando é porque as pessoas faziam o quê? O negro daquela época era liberto, mas ele liberto pela verdade do evangelho, mas não podia se igualar então como ser humano. Era como que um ser humano de segunda categoria. Sim. E é coisa que infelizmente, ainda hoje a gente enfrenta, vê por aí acontecer coisas terríveis, né? Então, já é mais um tempo, mais um tema para nós aqui meditarmos, então, na importância de David Livingstone, que já pensava naquilo que o Evangelho de fato faz. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós somos todos iguais, salvos pelo mesmo sangue, pelo mesmo Senhor, e quando nós pensamos, então, nessa verdade, nós temos que deixar aí alguns degraus, algumas insígnias que nós vamos colocando em nós, né, achando-nos alguma coisa, quando na verdade a insígnia é toda de Cristo e a maior patente é do Senhor. É algo tão maravilhoso porque ele entendia, hoje em dia é mais comum a gente ter esse entendimento, mas naquele tempo nem tanto. Naquele tempo ainda, alguns séculos antes, cristãos tinham escravos, era comum, sim, né? Sim. Mas naquele tempo ele já entendia que o Senhor chama para a liberdade e a liberdade de qualquer cativo humano. Não tem cativeiro humano sobre o servo do Senhor. O Senhor chama todos para serem iguais. E aquele homem entendia. É algo maravilhoso porque a gente vê a profundidade que ele tinha com Deus, né? O próprio Deus em si ensinava a ele essas questões. E era a perspectiva então de Gálatas capítulo 5, versículo 13. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, né? Sim. Então, pensando nisso, nessa liberdade de servir a Deus, todas as pessoas podem servir a Deus. Aos que Deus chamou, Deus quer que apenas sirvam a Ele. Isso nos basta, servir a Cristo. Amém. Né? Bom, vamos ficando por aqui. Quero falar só um pouquinho aqui de uma coisa que é importante para nós. Próximo domingo, nós temos aí o domingo da ressurreição, né? Então, lembra aí, a sexta-feira da paixão, que é o dia do sofrimento de Cristo, da morte de Cristo, né? Mas no domingo, é o domingo da ressurreição, né? De alegria e que era esperança, né? o domingo da Páscoa, né? Para os judeus, né? E Jesus, então, naquela ceia ali, transforma aquele momento, então, de mesa, de ceia do Senhor, para a adoração do Senhor. Então, aquilo que nós adoramos no domingo, ou aquilo que nós celebramos no domingo, é o domingo da ressurreição, né? A Páscoa é para quem ainda espera o Messias. O Messias já voltou, o Cordeiro já foi oferecido, como Paulo diz aos Coríntios, tá? Mas domingo a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, tá bom? Por hora nós vamos ficando por aqui. Dá o seu tchau aí, começar com o Wesley aqui, dá o seu tchau aí que nós vamos embora. Tchau. Deus abençoe cada um, né? E coloca essa esperança, essa confiança que o cristão deve ter, né? Amém. Que mesmo que tudo pareça ser contrário à obra do Senhor, quem nos faz triunfante é o Senhor. E Ele é o maior vencedor que pisou nessa terra, né? Amém. Que a gente fique com esse exemplo de fé. Amém. Bom, a semelhança de Livingstone, que escreveu até quando perdera a sua esposa, quando teve aqueles momentos mais difíceis, né? Em tudo ele confiava no Senhor e sabia que estava fazendo a coisa certa. Que Deus conforte, console, que impulsione o seu coração para ir adiante e pregar o Evangelho.
Fica com Deus, viu? Deus te abençoe.